Ecos é um jogo de estratégia para 2 jogadores. O objetivo do jogo é criar uma área protegida. Para isso, cada jogador vai jogar cartas de proposta que vão conquistar ecossistemas. Com esses ecossistemas, vai fazer combinações num território. O truque para fazer pontos é combinar as cartas de ecossistema nas mesmas sequências que estão nas cartas de objetivo. Ou seja, se uma carta de objetivo tem a sequência montanha, rio, floresta, vais querer que exista essa combinação no território. Vamos começar. Coloca a aldeia. À volta será o território. Separa os baralhos. O baralho de cartas de fase final. O baralho de objetivos. O baralho de propostas. Coloca a carta Despoluir e o baralho de ecossistemas. Cada jogador recebe 5 propostas que guarda para si. Cada um recebe 2 objetivos que também não mostra ao outro jogador. Fase 1. Saca 4 ecossistemas para o centro da mesa. Nesta primeira fase, saindo ecossistemas poluídos, eles voltam para o baralho. Cada jogador escolhe uma carta de proposta da sua mão. Os 2 jogam-nas ao mesmo tempo para o primeiro ecossistema no centro da mesa. As cartas de proposta jogadas têm de ser do mesmo tipo, floresta, montanha ou rio. E também ter um dos símbolos, círculo, quadrado ou triângulo, da carta de ecossistema em disputa. No início de cada turno, deves ter sempre 5 cartas de proposta em mão. Se não tiveres suficientes, saca do baralho. Joga-se para os ecossistemas seguintes. Existem umas cartas de proposta especiais, as Wild, que podem ser jogadas para qualquer ecossistema, mas o símbolo do quadrado, círculo ou triângulo continua a ter de combinar. Às vezes, até com as Wild, não temos mesmo a carta certa para jogar. Assim, se não tiveres uma proposta com a combinação pedida pelo ecossistema, ou até se não quiseres jogá-la, podes passar, mas obrigatoriamente tens de deitar fora 2 propostas da tua mão e tirar 2 novas. Nova ronda. Depois de 4 turnos, começa uma nova ronda. Nesta, joga-se uma segunda carta de proposta para cada ecossistema, mas um dos jogadores jogou uma ação. Se quiseres, enquanto aprendes o jogo, podes deixar de fora este tipo de cartas, mas vamos ver o que elas fazem. Estas são cartas do baralho de proposta que dão poderes especiais. As cartas de proposta à ação podem ser jogadas por qualquer jogador, em qualquer altura e até várias de uma vez, desde que as ações que elas desencadeiam façam sentido. Estas cartas permitem fazer coisas especiais que as regras normais não deixam. Por exemplo, neste caso, a carta de ação jogada pelo jogador de cima faz com que o jogador de baixo perca o turno e fique sem jogar. As cartas de ecossistema têm uma combinação de 3 símbolos. E quando jogas uma proposta, gastas esse símbolo para ti. Por exemplo, esta carta de ecossistema de montanha tem triângulo, círculo, círculo. Jogando uma proposta montanha-triângulo na primeira ronda, na segunda ronda não podes voltar a jogar um triângulo. Claro que será possível jogar um círculo numa ronda e outro noutra, pois há 2 círculos nesta carta de ecossistema. Continua-se a jogar as segundas cartas para cada ecossistema e no final da segunda ronda, a soma dos pontos das propostas de cada jogador dita quem ganha o ecossistema e quem o colocará no território. No primeiro ecossistema, o jogador de cima fez 8 pontos e o de baixo 5. Assim, o jogador de cima fica com a carta e, tendo em conta as sequências que tem nas suas cartas de objetivo, vai colocá-la estrategicamente no território. Os ecossistemas ganhos vão criando um retângulo de cartas, o território. No final, serão 12 cartas, 11 de ecossistemas, mais a carta de aldeia, num formato de 3 colunas de 4 cartas. Para o segundo ecossistema, houve empate de pontos. Nestes casos, faz-se uma terceira ronda só para esse ecossistema empatado. Se mesmo jogando as 3 cartas, o empate se mantiver, o ecossistema pode ir para o território, se os 2 jogadores concordarem onde o colocar. Se não, será descartado.
O jogador de cima ganhou novamente. Vê que ele colocou a carta de montanha junto a uma de floresta. Já está a preparar uma sequência igual à que tem nos objetivos. Um novo ecossistema deve ser sempre colocado com pelo menos uma das laterais da carta a tocar na lateral de outra carta já no território. Não pode ser esquina com esquina e não podes sair do retângulo de 3x4. O território pertence aos dois jogadores, por isso estas cartas podem ser usadas pelos dois para completar os seus objetivos pessoais. Repara que o jogador de baixo juntou a montanha que ganhou a uma montanha colocada pelo outro jogador. Também está a preparar um dos seus objetivos. Após as primeiras 4 cartas de ecossistema serem ganhas, sacam-se 4 novas e começa a fase 2. Haverá 3 fases até que 11 ecossistemas se juntem à aldeia e o território fique completo. Fase 2. Nas fases 2 e 3, ao sacar os 4 novos ecossistemas, podem ser cartas de ecossistemas poluídos. Estas não são colocadas ao centro da mesa, mas viram-se e atingem diretamente o território. São colocadas sobre o primeiro ecossistema do seu tipo, floresta ou montanha ou rio, que aparecer no caminho da seta do esquema de território que está na carta. Neste caso, é uma floresta poluída. Segues a linha do esquema até aparecer a primeira floresta. Se por acaso não houver esse tipo de ecossistema no território, têm sorte e a carta de ecossistema poluído sai do jogo. Mas não foi este caso. Como tem de estar sempre 4 cartas de ecossistema não poluídos no centro da mesa, tira-se mais uma. Jogam-se cartas de proposta como na primeira fase. E já deves ter reparado que há aqui uma carta que diz despoluir. Os ecossistemas poluídos podem ser despoluídos no final de cada ronda, após se jogar para o 4º ecossistema. Para despoluir, tem de se pagar pelo menos o valor que está na carta de ecossistema poluído que se quer despoluir. Esse pagamento tem de ser feito com cartas de proposta do mesmo tipo de ecossistema que se quer despoluir. Neste caso é floresta, mas também podes usar cartas wild para completar o valor. Quem despolui ganha a ação que está na carta de ecossistema poluído. Assim, ao despoluir, ganha-se uma forte habilidade, mas que só se pode usar uma vez. Neste caso, é a habilidade de sacar uma carta de objetivo extra e ficar com 3. No final da segunda ronda, tal como no final da primeira, cada jogador coloca no território os ecossistemas que ganhou. Cumprir objetivos. Quando no território 3 cartas de ecossistema completam um objetivo, elas são viradas e formam uma área protegida. Para se completar um objetivo, as 3 cartas de ecossistema no território devem estar seguidas e pela ordem em que estão na carta de objetivo. Neste caso, montanha, 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 como neste objetivo. Vê a carta de guia para perceberes as sequências possíveis. Ao completares um objetivo, mostra-o e coloca-o em cima da mesa. A seguir, podes retirar outro do baralho. Nenhum jogador pode atingir mais de 6 objetivos. Se os atingir, continua a jogar, mas não tira mais cartas de objetivo. Uma carta de ecossistema pode fazer parte de um ou mais objetivos de qualquer jogador. Por exemplo, o jogador de cima também completou um objetivo e usou uma das montanhas que já tinha servido para o jogador de baixo completar o seu objetivo. E o jogador de baixo conseguiu completar ainda outro objetivo e só teve de virar uma carta. As outras 2 que completam esse objetivo já eram áreas protegidas. Assim, todo o território vai ficando cada vez mais protegido. Importante: se um ecossistema está poluído, essa carta não pode contar para cumprir um objetivo. Por exemplo, se esta carta de ecossistema estivesse poluída, os jogadores não teriam conseguido cumprir alguns dos objetivos. Ou seja, para cumprir o objetivo, as 3 cartas de ecossistemas têm de estar limpas. Depois, joga-se a terceira ronda, que funciona como a primeira e a segunda. Após a 11ª carta de ecossistema ser colocada no território, ou após as 3 fases de jogo, vê-se se há mais objetivos cumpridos.
Neste caso, não houve. Fase final. E começa a fase final. Sorteiam-se agora 4 cartas do baralho de fase final que vão para o centro da mesa. As cartas deste tipo podem ser ações positivas, que têm um código de 3 símbolos, ou ações negativas, que não têm código, só têm uma caveira. Para as cartas positivas, jogam-se 2 rondas com as mesmas regras das fases anteriores. O efeito das 4 cartas de fase final é posto em jogo seguindo a ordem em que estas saíram. Neste exemplo, primeiro há uma positiva que dá ao jogador de cima a possibilidade de despoluir um ecossistema gratuitamente. Neste caso, ele despolui esta floresta. Como a floresta ficou despoluída, já se pode contar com ela para cumprir um objetivo. E o jogador de cima vira as cartas e fica com mais um objetivo cumprido. A seguir está uma carta de fase final negativa. Esta diz que desaparecem todas as espécies ou habitats na coluna central do território. Ou seja, esta coluna de cartas fica sem espécies. Nas primeiras vezes, pode jogar sem pontuar as espécies para ser mais fácil. De qualquer modo, mais à frente, explica-se como elas funcionam. A carta de fase final que se segue também é negativa. Ela representa um incêndio que coloca todas as cartas da coluna esquerda em estado poluído. A última carta de fase final deste jogo é positiva e foi ganha pelo jogador de baixo. Ela dá 5 pontos. Ou seja, estes 5 pontos darão para juntar aos seus pontos dos objetivos. Grande carta! Resolvidas as cartas da fase final, o jogo termina e vamos fazer contas à pontuação dos objetivos. Só se podem pontuar aqueles que ainda estão ativos, ou seja, em que os 3 ecossistemas estão neste momento sem poluição. O jogador de cima só pode contabilizar o objetivo Rio, Floresta, Montanha. No seu outro objetivo, uma das florestas está poluída pelo incêndio que surgiu numa das cartas negativas da fase final. Mas este jogador ainda pode usar a ação que ganhou por ter despoluído anteriormente um ecossistema. Assim, ele escolhe despoluir este ecossistema floresta e consegue reativar o seu segundo objetivo de floresta, floresta, montanha. O jogador de baixo também consegue um objetivo, o rio, rio, floresta. Repara que a primeira carta de rio, apesar de estar afetada, não está poluída. O outro objetivo não é pontuável, porque uma das suas montanhas está poluída. Para além dos pontos dos objetivos, nos jogos avançados podes contabilizar também as espécies, habitats. Vê que algumas cartas de objetivo apresentam desenhos de espécies, habitats, no canto superior direito. Assim, se as cartas de ecossistema que cumpram esse objetivo tiverem as mesmas espécies, habitats que estão na carta de objetivo, recebes 1 ponto por cada vez que elas surgem. O jogador de cima não consegue pontuar nenhuma espécie habitat, pois, neste objetivo, poderia pontuar lobos, mas eles não existem nos ecossistemas ligados, e no outro objetivo não tem espécies pontuáveis. O jogador de baixo consegue pontuar o vidoeiro neste objetivo, pois numa das 3 cartas de ecossistema que fazem parte deste objetivo há um vidoeiro. Uma espécie habitat dá 1 ponto. Fazendo as contas, o jogador de cima tem 2 objetivos ativos. 3 mais 5 igual a 8 pontos. O jogador de baixo tem 3 mais 1, pois uma espécie habitat dá 1 ponto. Mas este jogador ainda tem uma carta de fase final que lhe dá 5 pontos. Por isso, fica com 9 pontos e ganhou! Não te preocupes se não entendeste tudo. Vai jogando com o vídeo e aprendendo. E como este é um jogo de mesa, podes sempre criar as tuas próprias regras. Diverte-te!